Bem-vindos ao canal Fisicamente. Estamos aqui hoje com as questões extras do nosso livro 1, da nossa aula 1 sobre vetores. Então, antes da gente começar, já roda a vinheta, né? Fisicamente. Bom, exercício que é para ser bem tranquilo, tá? Universidade de Pernambuco, de 2015, fala o seguinte. A figura a seguir mostra um vetor V representado no plano cartesiano. Né? Então, a gente tem aqui o plano cartesiano, o eixo Y, eixo X, e aqui está o nosso vetor, né? Beleza. A representação e o módulo desse vetor são, então eu quero saber a representação e o módulo do vetor, então ele pediu duas coisas, né? São, respectivamente, uma dessas alternativas. Então vamos lá para o que você deveria saber. Então você deveria saber o que é um vetor, né? Qual é a definição de um vetor. Então um vetor vai ser um ente matemático, então a gente vai poder fazer conta com vetor, né, mais para frente, usado para representar uma grandeza vetorial. Vou falar bem por cima aí que é uma grandeza vetorial. É aquele tipo de grandeza que você necessita da informação de uma direção e de um sentido. Por exemplo, se eu te falar assim, qual que é a massa de fulano? Então, fulano tem 70 quilogramas. Pronto, só a intensidade, que é o 70, né, e a unidade já define muito bem a grandeza. Agora, se eu falar assim, apliquei uma força de 100 newtons em fulano, você não consegue imaginar o que aconteceu. Você não sabe se eu apliquei essa força para a direita, se eu apliquei essa força para cima, se eu apliquei para baixo. Então a força, por exemplo, é uma grandeza vetorial. Ela necessita, além do módulo, né, que é a intensidade e a unidade, ela precisa de uma direção e um sentido. Tá? Então, para a gente representar essa direção e sentido, a gente usa um vetor. Eu trouxe aqui um desenho de um vetor, né? Então o vetor nada mais é do que uma seta, em que o tamanho dessa seta, tá vendo? Representa o módulo desse vetor. O corpo dessa seta representa a direção que ele está, né? No caso aqui, meio na diagonal, né? E a pontinha da seta representa qual que é o sentido dele. Então, nesse caso, a gente sempre vai poder associar um plano cartesiano por trás de um vetor, né? Então, se a gente quiser descobrir, por exemplo, quais são as coordenadas desse vetor, a gente pode traçar uma reta e descobrir quais são as coordenadas aqui no eixo X. Vamos supor que aqui seja 1, 2, 3, sei lá, 4, 5, 6. Então a gente tem que esse vetor, ele tem de 3 até 6, né, 3 unidades aí na horizontal, né? E no eixo Y, ele teria daqui até aqui. Vamos supor que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Então ele teria aqui, 4 unidades na vertical, tá? Então vamos supor que isso aqui é um vetor que representa uma grandeza de velocidade. Então eu escreveria velocidade com uma setinha em cima para representar que é uma grandeza vetorial. E aí eu coloco, por exemplo, que ele tem aqui a origem dele, aqui é o fim, né? Então aqui vai ser a origem e aqui vai ser o fim da sua coordenada na horizontal, né? Então ele teria 3 unidades na horizontal. Então, vou colocar aqui, 3x. E como ele sai daqui e acaba aqui, aqui seria o início e aqui seria o fim da coordenada dele na vertical. Então, de 2 para 6, a gente teria 4 unidades na vertical, 4 em y. Né? Ou seja, matematicamente eu poderia escrever assim, né? Que o meu vetor V nada mais é do que 3 para x, 4 para y. Beleza? É um vetor que tem uma projeção aqui de 3 unidades e uma projeção aqui de 4 unidades. Né? Então, é isso que está mostrando essa representação. Agora, eu preciso descobrir qual que é o módulo dele, né? Qual que é o tamanho dele. E aí eu posso recorrer à trigonometria, né? Se a gente parar para pensar, aqui formou um triângulo retângulo, né? Onde esse pedaço aqui, que é a coordenada da vertical, é um cateto, que no caso seria 4 unidades, e esse pedaço da horizontal é outro cateto, que seria, no caso, 3 unidades.
E aí o nosso módulo seria a hipotenusa desse triângulo. Então sempre que você tiver um vetor na diagonal, ele pode ser representado pela sua componente na horizontal e pela sua componente na vertical. E para a gente poder achar qual é o módulo dele, a gente pode fazer um Pitágoras entre essas duas componentes, né? Então eu posso escrever que o módulo do vetor V ao quadrado, né? Porque ele é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo aqui, ó, o ângulo de 90 graus aqui, é igual a um cateto mais o outro cateto, os dois estando ao quadrado. Então aqui eu vou ter que o módulo do vetor V, por exemplo, vai ser igual a 16 mais 9, né? Vai dar 25. E a raiz de 25, a gente vai pegar esse quadrado para passar para lá na forma de raiz, é igual a 5. Então, esse aqui seria o módulo do nosso vetor. Então, a gente escreve que o módulo do vetor é igual a 5. Então, para esse exercício, a gente só tem que saber o que é um vetor, a definição dele, como achar a direção e o sentido usando as projeções em x e em y e como calcular o módulo dele. Então, já vamos voltar para o exercício. Vamos lá, nesse exercício, então, a gente quer a representação dele, né? A gente pode simplesmente, então, identificar quais são as coordenadas em x e em y. Então, a projeção desse vetor, perceba que ele inicia aqui e acaba aqui, né? Então a gente pega aqui do início e finaliza bem na reta aqui do nosso vetor. Então ele vai ter uma projeção de menos 3. Por que menos 3? 3 é a distância, né? Mas como esse vetor ele vai estar apontando para a esquerda, ele está contra a nossa orientação, né? A nossa orientação aqui é que o x cresce para a direita. Então, se ele estiver apontando para a esquerda, tem que acrescentar um negativo. E ele vai ter 4 unidades para baixo. Percebeu? Que seria do 5 até o 1, né? Então, mesma coisa, está contra a orientação da nossa eixo de coordenada, então aqui vai ser o menos 4. Então, a representação desse vetor já está pronta. Matematicamente, eu posso escrever que ela é menos 3 para x, menos 4 para y, né? O que já nos dá ou a letra C ou a letra D. Agora basta a gente descobrir qual que é o módulo desse vetor, ou seja, qual que é o valor disso aqui, né? Aí a gente pode recorrer ao Pitágoras. Então agora não importa, né, se é negativo ou positivo, porque a gente quer um tamanho de uma seta, né? Então a gente vai escrever que o módulo do vetor V vai ser igual a esse cateto aqui, que vale 4, ao quadrado, né? Módulo ao quadrado, mais esse cateto aqui que vale 3. Ou seja, estamos fazendo um teorema de Pitágoras aí nesse triângulo retângulo, tá vendo? Então aqui já de cabeça, né, vamos colocar direto, que no módulo do nosso vetor vai ser igual a raiz de 25, que vai dar 5. Corroborando então com o nosso gabarito da letra D. Apenas isso. Então exercício tranquilo, né? Só para falar sobre a definição de um vetor, como representar a direção e o sentido aí através das suas projeções em x e em y e como calcular o módulo de um vetor. Então é isso, gente.